ao parto. Eu sou Silvio Bernardes, sou biólogo, pós-graduado em biologia, mestre em saúde pública e me dediquei à carreira de professor universitário para os cursos da área de saúde durante os últimos 42 anos. Também sou naturólogo e consultor de saúde e qualidade de vida. Este é o canal Silvio de Moura Bernardes, o canal de biologia e saúde da família brasileira. E como o nosso programa de hoje, do Domingão da Saúde, é da fecundação ao parto, comecemos com a etapa pré-natal. O que acontece antes da fecundação ou durante a fecundação? E deixe-me matar a sua curiosidade. O que você está vendo aí atrás não é um painel, não, viu? É uma pequena parte da cozinha da minha casa. Vim gravar aqui para não incomodar a minha esposa, como a rainha do dia, né? Hoje é dia das mães, ela está assistindo o programa dela. Mas comecemos com o óvulo rodeado por esperma na trompa de Falópio. Aqui na foto vocês estão vendo o óvulo e todos essas tripinhas, né, pequenininhas aqui, com flagelos bem grandes, são espermatozoides. Cada um desses é um espermatozoide rodeando o óvulo. Já depois que eles entram pela vagina, depois da ejaculação, né, eles entram pela vagina, percorrem todo o tecido do endométrio, entram nas trompas uterinas, percorrem toda a trompa uterina e numa parte chamada ampola, que é a parte mais espessa da trompa uterina, os espermatozoides encontram o ovócito na realidade é o ovócito, e eles começam a tentar entrar por uma camada espessa de células que cercam o ovócito. Um novo ser aí pode estar começando a surgir com a fecundação, que é no momento em que um espermatozoide, um deles apenas, consegue furar toda a proteção do ovócito e penetra no ovócito, e aí dá-se uma reação chamada uma reação introdutória, e nessa reação a célula feminina se transforma em óvulo, e aí sim existe a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Na realidade, esses núcleos não são completos, cada um tem a metade do número de cromossomos da espécie, por isso que quando os dois se juntam, formam um ser completo, e aí a célula passa a se chamar ovo ou zigoto. E a gente está ajudando as mães hoje a conhecerem o que é que começa a acontecer dentro delas desde o primeiro dia, não é? Essa viagem tremenda que o espermatozoide faz, bastante ajudado pelo corpo da mãe, não é? Da mulher, até que os espermatozoides encontram o ovócito, cercam-no e um deles consegue entrar, e então o ovócito sintetiza algumas substâncias espermicidas, de maneira que os outros morrem e não conseguem mais entrar. Se entrasse pelo menos mais de um, seria formado um monstro, não é? Todas as células do ser humano têm 46 cromossomos. Cromossomos são unidades que estão no núcleo e que guardam uma espécie de bainha protetora do DNA, que tem um material genético. Então, os cromossomos, eles guardam o DNA. São 46 cromossomos, são 2 cromossomos sexuais e os outros são 44 cromossomos não sexuais. Então, o ovócito, que é a célula que a mulher elimina durante a ovulação, ele tem apenas 23 cromossomos, 22 comuns e 1 cromossomo sexual, e o homem tem também no espermatozoide apenas 23 cromossomos, sendo também 22 comuns e 1 cromossomo sexual. Quando se juntam o ovócito e o espermatozoide, existe um processo chamado indução, onde o ovócito se transforma, completa o seu desenvolvimento, se transforma em óvulo, e depois a fusão do núcleo, o chamado pronúcleo do espermatozoide com o pronúcleo do ovócito, e aí do óvulo agora, né?
e aí formam a célula completa, ovo ou zigoto. Todo o potencial desse novo indivíduo começa neste ovo ou zigoto, e ele vai dar origem à sua divisão e multiplicação. Antes de mais nada, ao momento em que há fecundação, a criança ainda é uma célula só, mas já é um embrião e já é um ser vivente. Nesse slide você já vê uma figura belíssima do espermatozoide, essa parte azulada aqui é a cabeça do espermatozoide, a cauda, o colo dele, aqui é o colo, né? E aqui é a cauda do espermatozoide, também chamado flagelo. É exatamente esse movimento ondulante desta cauda que faz com que o espermatozoide literalmente fique nadando naquilo que a gente chama de líquido seminal. Ele não está seco como está aqui, ele está nadando no líquido seminal. Porque quando o homem elimina o espermatozoide, ele elimina também secreções das glândulas, da vesícula seminal, da próstata e da glândula bulboretal. Essa secreção não só permite que o espermatozoide vá se deslocando, como também permite que ele se alimente desse material para ter energia para movimentar esse imenso flagelo, essa imensa cauda e se mover ao longo dos condutos até que ele encontre o seu objetivo, que é o ovócito. E aí acontecerá a fecundação, como já lhes explicamos. O corpo da mulher ajuda, você está vendo aí amarelinho, algumas fímbrias, né? Decorrente das células de revestimento, elas têm um batimento sincrônico que vão empurrando o sêmen, empurrando o espermatozoide na direção que ele deve seguir. Aí você está vendo, portanto, o espermatozoide já na trompa de Falópio. E então é onde ocorre a fertilização, né, na trompa uterina. O espermatozoide deve alcançar o ovócito, depois ele se transforma em óvulo, quando este já começa a sua viagem pela trompa uterina. Quando o espermatozoide chega a penetrar no ovócito uterino, a célula germinativa feminina, só entra essa cabeça aqui e esse colo. Toda essa parte da cauda é partida e é desperdiçada, porque aqui na cabeça, no pronúcleo masculino, é que está o material genético, que é o que realmente interessa no momento da fecundação. Já no segundo dia, depois da concepção, da fecundação, a célula chamada ovo ou zigoto começa uma divisão em duas células. Aqui está o início dessa divisão, né? O material genético está aqui dentro do núcleo, aqui é o citoplasma, aqui branquinho é a membrana da célula inicial. Portanto, algum dia na sua vida, cada ser humano já foi essa estrutura aqui, apenas uma célula, sem nenhuma forma de ser humano, sem nada que lembrasse o ser humano, para que vocês vejam que a gente tem um começo muito simples, né? Até que essa primeira célula se divida em duas, essas duas se dividam em quatro, e depois quatro vai se dividindo em outro, e assim sucessivamente até formar uma massa gigantesca de células. Essa fase das multiplicações das células é tão importante, que é o ciclo onde mais a gente cresce. Imagine você que na primeira semana de fecundação, o ser vivo já tem mais de uma centena de células, a partir daquela primeira célula que iniciou a primeira divisão. Findou a primeira semana, já temos mais de uma centena de células e nos convertemos em uma massa celular que se chama mórula. Mas nós falamos para vocês que essa massa, a partir da primeira divisão, vai se dividindo, formando centenas de células. Só que não fica parada lá na ampola, a parte mais dilatada da trompa de Falópio. À medida que vai havendo multiplicação, essa massa celular chamada mórula vai transitando pela trompa de Falópio em direção ao útero. Vai se multiplicando e transitando em direção ao útero.
E quando essa massa celular que vocês estão vendo agora de maneira bem diferente, chega ao útero, essas células agora são centenas e mais centenas de células, porque não milhares, né? Já comeram tudo que estava naquele ovo zigoto, o citoplasma, que seria comparado à clara do ovo, né? Já comeram tudo e estão famintas. Então, quando chegam ao útero, encontram farto material nutritivo que já tinha sido preparado pela parte interna do útero, que é o endométrio uterino. Então, essa massa de células começa a absorver esse líquido nutritivo aí existente e abre-se uma grande vesícula no meio aqui, olha. As células são comprimidas na periferia, né? E abre-se uma grande vesícula cheia desse material nutritivo. E agora, portanto, não temos só uma massa de células, temos as células mais a vesícula cheia de material nutritivo. Isso aí faz com que o embrião mude de estágio de mórula para estágio de blástula. E aí essa estrutura toda é um blastocisto, né? Que é essa esfera oca aqui, oca no sentido de não ter célula, mas cheia de material nutritivo, certo? Então, este é o embrião que já é uma blástula, ou seja, um blastocisto. Esse é um momento muito delicado porque vocês não estão vendo, porque a estrutura está pequena, mas na periferia dessa blástula, desse blastocisto, acontece a proliferação de umas células muito especiais, já células de um epitélio germinativo. E elas vão formar alguns apêndices que entrarão em agressão ao útero materno, né? Cavando um buraco no útero para entrar. Essa estrutura ainda não está implantada na parede do útero, né? E essa mesma estrutura vai formar a placenta, que é o meio de comunicação do embrião com a mãe. Portanto, a mulher não tem uma placenta, ela tem a placenta materna e a placenta fetal. A placenta do feto se comunica com a placenta materna, trocando nutrientes e informações para a formação perfeita do bebê. O processo de implantação do blastocisto, embrião, né, agora chamado blastocisto, no corpo do útero, e muita gente pensa que o bebê é gerado no oco lá do útero, na cavidade do útero, não é não, viu? O blastocisto, ele entra na parede do útero e ele é gerado na parede do útero, mais precisamente no endométrio uterino, que está cheio de glândulas que produzem material nutritivo, que alimentam esse bebê até o nascimento dele. Então, esse processo é chamado nidação e ele se dá entre 7 e 10 semanas depois da fecundação. E aí a parede do útero fecha-se completamente, ficando dentro dele o bebê, ou seja, o embrião, que assim que completa a placenta, passa a se chamar feto. A implantação do embrião, na forma de blastocisto, no útero, não é assim tão rápida para os parâmetros de tudo rápido que acontece no início da gestação, né? E ela termina cerca de 12 a 13 dias depois da fecundação. Para que vocês vejam como as coisas são rápidas, por volta do 12º dia termina o embrião de entrar no útero e fecha o útero cicatrizando, já está lá dentro, guardadinho. 2 dias depois, mais ou menos, já temos a placenta que começa a ser formada para que haja uma comunicação imediata do embrião com a mãe, não é? Com a gestante. Aí a gente já começa a ver, por exemplo, o bebê que ainda não tem nem o formato humano, por isso ainda não é um feto, não é? É um embrião, ainda tem muitas coisas para se desenvolver, mas um cordão umbilical já começa a surgir com artérias e veias e até aí um cotilédone, não é? Da placenta fetal, para se agregar à placenta materna e estabelecer esse vínculo de união finalmente entre mãe e o bebê. Não basta estar na barriga da mãe, é preciso estar unido pelas placentas.
Então, assim que esse cordão umbilical está sendo formado, ele estabelece uma comunicação entre o embrião, né, e a placenta materna. Portanto, placenta fetal tem umas projeções chamadas cotilédones que se juntam com os cotilédones da placenta materna e estabelece finalmente uma junção para que o bebê agora possa receber nutrientes diretamente da mãe. O processo de formação da placenta é muito interessante porque ela estabelece uma série de sacos, que são estruturas saculares, né? Tem membranas, que envolvem o embrião, o saco amniótico, o saco vitelino e por aí vai, não é? E esses sacos, o primeiro deles a se formar é o saco amniótico, está cheio de líquido nutritivo, ele vai envolver o embrião, que agora já está se desenvolvendo bastante, a gente já vê os dedinhos formados, um esboço de boca que ainda não se abriu aqui a cavidade nasal e a boca, toda a estrutura é uma só, não é? E aqui ainda tem a cavidade dos olhos, ainda sem os olhos totalmente formados. Para que vocês tenham ideia da complexidade disso aqui, muita coisa que aparece bem depois do sistema nervoso completa a sua formação quase que integral durante o período de gestação. Mas na terceira semana, ou portanto aos 21 dias, por volta disso aí, desde a fecundação, aparecem os primeiros rudimentos do sistema nervoso central. Só que esse sistema nervoso central só vai completar o seu desenvolvimento por ocasião da puberdade, para vocês verem como o sistema nervoso é o último que termina de se formar e a formação dele é lenta. É bem verdade que nos primeiros momentos se forma muita coisa, mas a maturidade do sistema nervoso central acontece a partir da puberdade. Enquanto isso, o embrião está se desenvolvendo tremendamente, não é? Com a cabeça enorme, que depois vai diminuindo, a cabeça é a primeira coisa que cresce, não é? E você já pode ver aqui, a partir da 14ª semana, você já vê aqui o esboço das costelinhas, não é? Ainda é só um esboço tênue, mas já tem aqui também, não é? Eu falei 14ª semana, mas não, isso aí acontece na 4ª semana, portanto, o que você está vendo aí é mais ou menos o embrião dentro da 4ª semana dele. Paralelo a isso, está crescendo uma estrutura pela região periférica, que é o tubo neural, que vai originar, dentre outras coisas, a medula nervosa, né? E esse tubo vai crescendo e vai se fechando, a parte mais superior dele se dilata e forma o encéfalo, que é tudo que está dentro da cabeça, tudo pertencente ao sistema nervoso central que está dentro da cabeça, cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. E o que você está vendo aí é o esboço do embrião, já com vasos sanguíneos formados no cérebro, né? Com artérias e tudo mais, primitivas, é verdade, mas está fazendo aí. Na 5ª semana, aí na 5ª semana não é mais embrião, porque já começa a adquirir a forma de ser humano. E já tem tudo bem desenvolvido, as mãozinhas, as perninhas, a boca, os olhos, o narizinho, né, a cabeça, a coluna, as costelinhas, olha. Então, essa parte aí, onde é formada essas estruturas do sistema nervoso primitivo, chamada telencéfalo e o diencéfalo, essa estrutura aí já é uma estrutura de feto. Quando nós chegamos aí, olha, nessa formação, né, terminados os 2 primeiros meses, 8ª semana, né, então os órgãos estão todos formados, exceto os órgãos sexuais. Já se originaram aí, o embrião já tem traços reconhecíveis de ser humano, portanto, é exatamente nessa tramitação, não é? 6ª semana, 8ª semana,
nona semana, quando começa essa transição entre o segundo e o terceiro mês, que de fato praticamente todas as estruturas estão formadas, com exceção do aparelho sexual, e a gente já pode dizer que o embrião tornou-se um feto. E a principal característica que pode denotar, porque a transição depende da criança, pode ser mais lenta num, mais rápida no outro, né? Mas a principal característica é quando surgem as primeiras células ósseas, o embrião, né? Aquela formação do esqueleto cartilaginoso, que depois dará origem ao osso com o surgimento das primeiras células ósseas. A gente já está aí entre a 8ª e a 9ª semana, né? E aí sim, como já disse no slide anterior, já podemos chamar de feto, porque já tem a aparência de ser humano. Se houver um aborto nessa ocasião e alguém pegar esse embrião sem saber de onde ele saiu, saberá, se for da área de saúde, saberá que é um ser humano, portanto, será um feto. E as coisas continuam apressadas na vida da criança, não é? De 8 a 12 semanas, o feto cresce cerca de 1,5 milímetro, né, por dia, 1,5 centímetro, aliás, por dia, né? E com 12 semanas pesa cerca de 14 gramas e mede 7,5 centímetros já. Olha só que progresso, não é? E é exatamente quando está com 12 semanas que o nosso amiguinho aqui embaixo, o feto, experimenta as primeiras reações diante de ruídos. Com 12 semanas, portanto, 3 meses, ele já consegue ouvir ruídos, mesmo fora da barriga da mamãe, ele já consegue ouvir. É a primeira atividade reflexa de alarme, e depois ele leva o dedinho à boca e tem o estímulo da sucção. Portanto, a partir da 3ª semana, sim, a criança já pode se assustar na barriga da mamãe, se, por exemplo, ela está dormindo e alguém entra no quarto e bate a porta, por exemplo, né? E você, mamãe, como é que você que está vendo esse vídeo, como é que foi a sua gestação? Quando foi que você conseguiu ver ou sentir o primeiro movimento do seu bebê na sua barriga? Conta isso aí pra gente, conta a tua experiência aí, mãe. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar saber como foi tua experiência. Aproveite os comentários do vídeo e conta pra gente, tá? Então, é aí, exatamente aos 3 meses, ou seja, na 12ª semana, que o feto efetua, não é, seus primeiros movimentos, com braços, com perna. Aí começa assim a possibilidade de dar o chutezinho na barriga da mamãe. Quando foi que você levou o primeiro chute na barriga, mamãe? Diz aí pra gente, deixa nos comentários. Aí, a partir disso aí, 12ª semana, começa a aparecer tudo que é órgão da cavidade abdominal, pâncreas, fígado, baço, intestinos, começam a ser formados, né? E também aparece um fígado bem grandão. O fígado ocupa é mais da metade da cavidade abdominal na criança, no início, porque o fígado na criança também, no feto, também produz muitas células do sangue. É um grande produtor de sangue, já que os ossos ainda estão se desenvolvendo, e a medula óssea, que vai produzir sangue o resto da vida, ainda está muito nos seus primórdios, ainda está no início do seu desenvolvimento. Mas aí de 3 a 4 meses, 13ª até 16ª semana, o que a gente tem? A gente tem a ocorrência do processo de formação mais forte do esqueleto e o desenvolvimento da pele, do cabelo, das unhazinhas, os anexos, não é, do embrião. E o show da vida continua, pessoal. Aí entramos na 17ª e até a 24ª semana,
a gente já pode reconhecer muita coisa no feto. Por exemplo, os órgãos sexuais podem reconhecer se o feto é feminino ou se é masculino, né? No feto feminino, a gente já pode ver o útero através de exames, né, radiológicos, pode ver o útero, a vagina. No masculino, pode-se ver os testículos, né, a posição de descer, porque os testículos são formados dentro da cavidade abdominal, depois é que eles descem. Em algumas crianças, às vezes a criança nasce com um testículo só, a mãe pensa que é aleijada, é que o outro ainda está descendo. Às vezes acontece que nenhum dos dois desceu e a mãe fica preocupada, daqui a um pouco de dias depois do nascimento, aí já vai descendo. Tá vendo que quando a gente sabe das coisas, a gente fica mais tranquilo, né? Acontece também em caso deles não descerem. Aí se não descerem na primeira semana, é possível que a equipe médica intervenha, não é? Para poder fazer alguma coisa para que os testículos desçam para os sacos escrotais. Então, a partir dos meses que são subsequentes, né, vai se formando tudo. Portanto, o cérebro já fica formado, né? Os movimentos do feto, aí já estamos pela 24ª semana, o movimento do feto já são bem percebidos, né? Os chutezinhos na barriga já são fortes muitas vezes, né? Nesse momento o pai pode encostar a cabecinha dele para perceber seu filho na barriga da mamãe, não é? Pode conversar com ele, alisar a barriga da mamãe, e ele já começa a perceber o timbre de voz, não só da sua mamãe, como também do pai, quando esse pai é presente nesse momento tão delicado, né? Os movimentos do feto já são bem percebidos, as batidas cardíacas já podem ser ouvidas tranquilamente nessa época, nessa fase da vida do feto. Então, aqui nesses 5 meses tem uma diferença importante que eu gostaria de comentar com vocês. Por que que mulher, quando chega na menstruação, ela para de menstruar, quando chega na menopausa, né, ela para de menstruar e não menstrua mais, não fica estéril, quer dizer, não pode mais ter filhos pelas vias convencionais, e o homem pode, não é, até uma idade mais avançada. É muito simples. Todos os ovócitos que gerarão filhos da mulher são formados até por volta dessa idade, os 20 meses, os 21 meses, né? Perdão, as 20 semanas, as 21 semanas, né? Agora, a mulher então já nasce com tudo. O que ela gastar durante a vida reprodutiva, cada vez que ela menstrua, gasta uma pancada, né? Ela nasce com cerca de 400 mil ovócitos, que aí está dizendo óvulos, mas são ovócitos, né? Cerca de 400 mil. Somente ao longo da puberdade e com as menstruações sucessivas é que ela vai eliminando isso aí, não é? Uns são fecundados, geram criança, outros são eliminados durante a ovulação, a menstruação, né? E aí, quando ela gasta tudo, ela entra em menopausa. Mas o homem, os espermatozoides dele não são produzidos todos durante a parte fetal. Os testículos produzem espermatozoide, em tese, até o fim da vida do homem, mesmo que ele viva mais de 100 anos. Pode não produzir a quantidade suficiente, nem o espermatozoide com a mobilidade suficiente, mas que pode produzir, pode. Por isso que o homem também tem a andropausa, mas ela acontece mais lentamente, e lá pelos seus 85, 90 anos, né? Até aí muitos morrem sem entrar numa andropausa propriamente dita. Quando esse feto chega a 24 semanas, ou seja, cerca de 6 meses, ele já tem 20 centímetros em média, né? Tem gente que é menor, tem gente que é maior, e ele está pesando em torno de meio quilo. Entre a 25ª mesmo, e a 28ª semana, ou seja, nos 7 primeiros meses, já há um aumento veloz do peso.
o feto já acumula uma grande quantidade de gordura, uma camada subcutânea que vai alimentá-lo nas primeiras horas depois do nascimento, e então começa uma movimentação dessa criança na barriga da mãe, e ele, que foi gerado a maior parte do tempo de cabeça para cima, já volta-se de cabeça para baixo e adquire a posição de nascimento por volta dos 7 meses de gestação. Enquanto a mãe não produzir leite, a camada de gordura que é criada em torno do corpo vai permitir que a criança cresça, não é? Uma curiosidadezinha, vocês sabiam que no final da coluna se desenvolvem as vértebras, tem o sacro, não é? E tem o cóccix, 4 vértebras rudimentares. Quando a gente é bebê, essas vértebras são muito grandes, tem mais do que elas não são rudimentares, e formam uma caudinha aqui, olha, um rabinho que às vezes fica entre as pernas, às vezes não. Até o nascimento ele vai regredir tanto que aí fica só o cóccix. Portanto, não pense que o ser humano não tem cauda, não. A gente tem, viu? É o cóccix. São 4 vértebrazinhas que só dá para ver no raio-x. Não se vê normalmente. Então, mas que tem, viu? Não pense que nós somos assim. A diferença é que a cauda dos animais aparece mais do que a nossa, mas que nós temos, tá certo? Então, olha, é assim, olha que coisa linda, não é, mamãe? Olha que coisa maravilhosa que está sendo formada aqui, não é? E então, por volta dos 8 meses, pulmão, todos os órgãos internos estão bem desenvolvidos, prontos para funcionar, só esperando a hora da saída, e alguns deles já funcionam perfeitamente, porque a criança já consegue, inclusive, defecar dentro da barriga da mãe. Mas como se ele não está comendo nada e não existem as células de descamação dos intestinozinhos, o intestino do feto descama as células, renova as células, né? E aquelas células que são de descamação, elas produzem umas fezezinhas, né? Amarelinhas, né? E o bebê pode defecar isso dentro de uma das membranas, um dos sacos que envolve o bebê, né? E é exatamente aí, aos 7 meses, ou a partir dos 7 meses, que o bebê já tem uma independência tão grande, o feto já tem uma funcionalidade tão grande, que se for obrigado a interromper a gestação e provocar um parto prematuro, por algum motivo que justifique isso, o bebê já tem condições de sobreviver fora da barriga da mamãe. É verdade que vai sofrer muito, né? Mas ele já tem condições de sobrevida. E eu ia esquecendo, aos 7 meses, ele já está medindo 28 até, para aqueles mais gigantões, 40 centímetros, e pode estar pesando entre 1,360 kg e 2,250 kg. Portanto, meus amados, minhas amadas, né? A partir dos 7 meses, o bebê já pode chorar, já suspira, já engole, pode sugar, por exemplo, o polegarzinho, né? O cabelo pode continuar a crescer, começa aquela primeira camadazinha de cabelinho muito tênue, pode começar com essa idade? Pode sim. Quando o bebê chega ao 8º mês, ele tem 45 a 51 centímetros de comprimento e já está pesando entre 2,250 kg e 3,100 kg. Já está pronto para nascer normalmente. Já tem as unhazinhas, tudo desenvolvido, orelhinha, tudo. Exatamente uma semana antes de nascer, o bebê para de crescer. Mas para só um pouquinho de tempo, que é para se preparar para nascer, né? Ele já tem cerca de 3,4 kg e o comprimento dele já vai, em muitos casos, pessoal, a cerca de 51 centímetros nesse 9º mês, né? Na barriga da mamãe. E aí a gente encontra uma outra diferença, porque os meninos
são mais compridos do que as meninas, pesam um pouco mais do que as meninas, não é? E então, mas todos os dois têm essa cor vermelha da pele que vai se esmaecendo logo, assim que nasce e entra em contato com o sol, porque aí o sol incide sobre a pele, nem precisa levar sol, só a claridade, né, que incide sobre a pele, passou 9 meses na escuridão, né, a claridade mesmo da sala, do quarto da mãe, da sala de parto, incide sobre a pele e a pele reage formando a melanina, que vai dando a coloração à pele, protegendo as estruturas internas. Na hora do parto, o feto terá, o bebê terá estado dentro do útero da mãe por mais de 200 dias, né? E o parto é um processo de expulsão dessa criança, né? Com as contrações uterinas, toda uma descarga hormonal acontece, né? Dilata-se a vagina, o bebê começa a fazer impulso, ele já está de cabecinha para baixo, também o útero começa a se contrair, não é? E com essas contrações graduais e progressivas, vai chegando a hora realmente de sair de dentro da mamãe. Então, nesse momento mágico do nascimento, aí vocês têm toda a estrutura, né? A coluna da mãe, a placenta, o útero, né? Com a placenta, a maneira como o feto se insinua. Ele aqui já está no tubo uterino, a cabeça dele já se insinuou na vagina da mamãe, depois vai chegar a vulva, quando pode ser até ajudado, puxado pela equipe médica na hora do parto, né? E é exatamente aí, nessas pressões, contrai-se o útero, as cólicas, o bebê tentando sair de qualquer forma, o espaço já está infinitamente pequeno para ele precisa de mais espaço, está todo encolhidinho lá dentro, né? E então as bolsas que cercam o bebê, córion, âmnion, alantoide, vão se rompendo e, enfim, esse líquido amniótico é extravasado, lubrifica a vagina e a vulva e permite que o bebê deslize por aí para fora do corpo da mamãe. E essa vista aqui está maravilhosa. Eu vou parar um pouco para explicar para vocês, né? Quando, no momento do nascimento, o feto está sendo expulso ou está sendo extraído, né? Primeiro sai tudo isso, depois vai sair a placenta, vai sair o cordão umbilical, a placenta divide-se em córion, âmnion e alantoide, são as membranas. Mas olha bem, a criança está insinuada aqui, você está vendo a cabecinha dela, a barriga, o resto do corpinho, aqui a coluna vertebral da mãe, não é? Essa parte aqui que é a parte da coluna, a parte final, aqui tem o cóccix, né? E essa parte aqui vai bem para trás, por isso que a mulher tem um traseiro mais empinadinho, que é para abrir essa parte aqui, não é? E aqui, olha, vem ele e ele vai passar aqui, tá vendo, pessoal? Para sair, olha, ele vai sair por aqui. O que você está vendo aqui é o osso do quadril, e o que você está vendo aqui é um pouco de fezes da mamãe e o outro osso do quadril. Tá por aqui assim, tá certo? E aqui um pouco de fezes dela, mas aqui a criança está nascendo, isso é o que acontece no parto normal. Não se preocupe, a criança não toca nas fezes, não. As fezes estão dentro do colo, do cólon, do intestino grosso, enquanto que a criança nasce através do colo do útero. Tem nome parecido, mas são diferentes aí. Tá bom, pessoal? Não se preocupe, não se angustiem com isso. Até que enfim surge o milagre. Uma nova vida está vindo ao mundo para modificar o mundo. A educação é que vai definir se vai ter saúde, se não vai, ou muitas coisas que vai poder fazer, que não vai, de bom ou de ruim. A educação, a alimentação, os cuidados da mãe vão ser decisivos nesse período da vida do bebê.